Olá, está começando mais um UFSC Entrevista. Eu sou Ana Clara Costa e nessa edição a gente vai falar de documentário. Em outubro de 2022, eu organizei junto ao Lucas Tirelli a Amostra Brasil, que trouxe 3 obras que tinham como proposta discutir a geografia dos corpos e fronteiras de identidade. Esses 3 documentários foram produzidos por diretoras mulheres e foram gravados nos bairros da Serrinha, Morro da Queimada e Real Parque. E agora essas 3 obras vão ser exibidas pela TV UFSC. São elas Em Casa, da diretora Érica Silva, Corpo Terreno, de Hilari da Selva, e Artes na Queimada, emoção criadora no contexto comunitário, de Laís Regina Schmitz e Larissa Niemann Pellicer. E para marcar essa estreia especial, está aqui comigo no estúdio uma das diretoras de Artes na Queimada, Laís Schmitz, que vai nos contar um pouco sobre a experiência de criar este documentário, que surgiu a partir da sua relação com a comunidade do Morro da Queimada. Laís, muito obrigada pela sua presença aqui na TV UFSC. Obrigada também. E para começar, eu quero que você se apresente um pouco, fale da sua trajetória e como que você entrou em contato com o projeto Artes na Queimada. Eu sou psicóloga, né? Me formei ano passado e ao longo da minha trajetória na psicologia, eu sempre fui muito fã da psicologia social, né? E eu descobri esse projeto através do professor de psicologia social, que é o André Strapazon, acho que é algo assim. E eu fui a primeira bolsista dele, bolsista de extensão. A gente conseguiu uma bolsa pela Secart, que é Bolsa Cultura, se eu não me engano o nome. E nessa bolsa de extensão eu comecei a frequentar a Queimada. Na verdade eu já frequentava antes, né? Porque na psicologia a gente tem projeto de pesquisa ao longo do curso, desde a primeira fase, né? E eu já tinha feito um projeto de pesquisa lá. Então, mas a partir dessa bolsa que eu comecei a ir mais regularmente, né? Tá mais inserida, assim, digamos, institucionalmente naquele espaço. Entendi. E o projeto, ele é formado por oficinas de artesanato, né? Uhum. E eu queria saber como que as mulheres receberam essa oficina. Teve a Ocupa Cooperativa, porque na época, lá no Morro da Queimada, eles, não lembro quem, qual governo, enfim, tinha feito uma cooperativa lá. E essa cooperativa estava sendo ocupada por pessoas do tráfico, né? E aí rolou uma movimentação ali das lideranças comunitárias, né, para a cooperativa ficar como sendo da comunidade para a comunidade, né? E a UFSC se inseriu nessa ocupação, né, da cooperativa lá. E dentro disso, alguns cursos da UFSC fizeram oficinas lá, fizeram trabalhos lá, e a Psico também, né? A Psico entrou então com esse projeto de Artes na Queimada, né? Porque o professor André, ele tinha feito o doutorado dele, se eu não me engano, com andarilhos. E nesse estudo dele, com os andarilhos, ele entendeu muito que o artesanato, a artesania, era uma fonte principal de renda deles, né? Para seguir viajando, né, na estrada. E então ele já tinha por causa, né, do doutorado dele, ele já tinha uma prática com a artesania e ele levou a artesania como um projeto, digamos, artístico, mas também com a psicologia, né? E aí aconteceu assim, né? Isso, né, acho que foi 2014, a Ocupa, ou 2018, 2014 eu acho. Não sei direito as datas. Mas aí ele levou esse projeto de oficinas, né, para as mulheres e elas aceitaram. Na verdade, no começo tinham mais mulheres, né, que participavam, puxadas assim mais pelas lideranças, né. A Elisângela, né, que a gente mostra no documentário, é uma das que a gente considera uma liderança, né, que é bem respeitada assim na comunidade, enfim. E aí a gente leva os materiais, leva os fios pro artesanato, leva as sementes, mas quem cria são elas, né? E aí cria nesse enredo psi também, né? Sim, com certeza. E também uma coisa que eu percebi é que na sinopse vocês falam sobre a questão da experiência das mulheres com o dispositivo grupal, com a arte e a cidade.
E eu queria perguntar qual que é o resultado dessa experiência. Agora você falou um pouco do pré, né, de como que elas aceitaram tudo isso, agora como que foi depois? Houveram experiências, né? Porque depois que o projeto começou, né, nesse artesanato, nessa coisa assim mais grupal, né, de trocas ali no meio de uma criação artística, a gente começou a pensar o quanto seria importante para elas, né, como foi importante para esses andarilhos vender, né? E porque, enfim, é um contexto super precário, né, em relação à renda, né? E então a gente começou a organizar movimentos assim de feiras, de exposições, né, que elas levavam as obras delas e expunham na CEPEX. Em outras feiras a gente conseguiu também uma época um stand no centro, lá na Praça 15, que tem uns stands com tipo uma feirona, né? Sim, assim. sim. E lá elas vendiam, né? Então, em vários momentos em que a gente conseguia esses lugares para elas exporem, assim, elas estavam em contato com outra coisa, né? Porque acaba que não é em todos, é claro, né? Mas com essas mulheres, principalmente, elas ficavam só no morro, só na queimada. Dificilmente saíam ou ia para o CRAS, né? Conseguir algum auxílio, tipo, não tinha... A gente não via elas transitando pela cidade, sabe? Porque transitar significa dinheiro, né? Dinheiro, né? Pelo menos do ônibus, né? Exato. Enfim, muitas têm passe livre, né? Mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Tem todo um estigma que elas carregam, né? Sim. Tanto que quando a gente expunha no centro, na Praça 15, a gente percebia muito que rolava muito mais identificação com pessoas em situação de rua do que com outras pessoas, trabalhadores ali transitando, né? Então, acho que é muito digamos, dessa borda, assim, que tem entre a comunidade e o resto da cidade, assim, né? Com certeza. E agora entrando mais para a parte do documentário, né? Que é um projeto, ao mesmo tempo que é separado, conversa com Artes na Queimada. De onde que veio a ideia e qual que era o objetivo com o documentário? Eu e a Lari, né, a gente sempre trabalhou juntas. Eu tinha a bolsa de extensão pela Secart e a Lari tinha a PIBIC, né? Ela pesquisava, de fato, né? A gente fazia junto, né? Meio que as duas faziam os dois, né? Tanto que a gente fez um artigo, né, que se chama Artes na Queimada, Cartografias da Emoção Criadora. Acho que é o mesmo nome, né? Não lembro agora direito. Mas a gente publicou na Polis e Psique, uma revista de psicologia, acho que foi 2021, foi tipo um ano depois do começo da pandemia, assim. A gente estava finalizando os dois projetos, né? E no ano anterior, em 2019, a gente foi apresentar digamos, essa prévia desse artigo, né, que foi publicado, num evento de psicologia política, psicologia social e política, né? Da Abrasco. Acho que é Abrasco. Onde? Não sei se é Abrasco. Em São Paulo. Em São Paulo. E aí, como a gente foi pra lá, a gente foi, né? Quando a gente estuda, né? A gente apresenta trabalho, a gente vai por conta própria. É muito difícil a gente ter apoio pra ir. Então, a gente conseguiu ir, eu e ela, né? Só que a gente queria levar as mulheres, né? A gente queria que elas falassem por elas, né? Sobre o que acontecia lá nas oficinas, sobre o que era aquilo pra elas, né? Porque existe muito uma coisa da gente estar falando por elas nos artigos e isso é uma problemática que é bem complexa, né? Mas a gente queria levar elas e aí dentro de uma, né, da minha extensão com a Secart, né, eu pensei, eu vou produzir um documentário, né? Chamei a Lari, a gente fez juntas tudo, né? A gente ia com uma motinha, né? A Lari tinha uma motinha, a gente ia as duas com os equipamentos, assim, subindo no morro. Era uma experiência. Mas aí a gente pensou nisso, assim, tipo, de levar elas para esse... Acho que foi um simpósio, não lembro agora se foi simpósio, enfim. E foi daí que surgiu a ideia do documentário. E eu não lembro qual foi a outra pergunta, se as mulheres... Objetivo e... De onde veio a ideia e qual era o objetivo? Então...
Veio daí, Isso. de levar elas, né? Fazer com que elas também falassem por elas, né? Porque a gente está ali enquanto mediador, né? Sim, totalmente. O cinema é um meio de colocá-las presentes ali de alguma forma, pelo menos. E o título do documentário é Artes na Queimada, Emoção Criadora no Ambiente Comunitário. Aí eu me perguntei, o que é essa emoção criadora e de onde que ela vem? Uau! Então, acho que essa emoção criadora vem dos encontros mesmo, assim, né? Porque na cooperativa a gente tinha uma salinha, que era a sala do Artes na Queimada, né? Que a gente ia uma vez por semana para fazer esse encontro com essas mulheres. Então, ali surgiam várias coisas do cotidiano delas, do que elas estavam precisando, do que estava acontecendo, da polícia que estava ali, porque junto com a cooperativa veio também um posto policial que ficou instalado ali em cima, né? E várias coisas surgiram, né? Tanto porque a gente tinha parceria com o CRAS, né? Então o CRAS também ficava por ali, né? Então isso facilitou muito das mulheres virem, né? Por causa do CRAS, né? E também porque era oferecido pela psicologia, né? Então elas conversavam com a gente sobre questões dela, do passado, né? Questões atuais, né? E era um espaço assim, digamos, eu acho que eu não diria terapêutico, né? Porque não tinha esse fim, né? O fim era artístico mesmo. Mas que, querendo ou não, surgiam coisas do sofrimento humano mesmo, assim, né? Do sofrimento também de classe, de gênero, né? De raça, né? Então, aquele era um lugar que era inesperado, a gente dizia, né? Que era inesperado, porque toda semana tinha alguma coisa que ia aparecer e que a gente ia ter que dar atenção para aquilo, né? E tudo isso fazendo colar, né? A gente fazia... Era isso, a gente levava as coisas, né? Sementes, a gente encontrava semente na praia e levava, né? Era tudo bem, assim, desterritorialismo. Sim. Mas quem faziam eram elas, né? Elas eram as artistas, né? E no meio daquele tecer do colar, parece que se teciam outras coisas, assim, né? Da psique, enfim, Sim. É um lugar onde elas viam bastante liberdade para desabafar. Era um lugar seguro, né? Um lugar seguro. Que não eram julgadas, que não eram cobradas. Exatamente, né? O que é muito difícil. O que é muito difícil, principalmente para mulheres. Sim. Mulheres do morro, né? Com certeza. Que todas ali eram mães solteiras, né? Tinham filhos, né? Tinha uma só que não tinha filho, que era a Rita. A Ritinha. Ela não gostava que chamassem ela de Ritinha. Por quê? Não sei, ela falou que não gostava. Que era a Rita Rosa. Muito bonito, né? Mas, enfim, são várias... pensando agora nas interseccionalidades, né? São várias intersecções que demarcavam aqueles corpos, né? Então, com certeza. Era uma emoção, né? Criadora, Sempre era uma elas estavam emoção, criando. porque elas tinham também contato com o outro e a gente também, né? A gente, Sim. enquanto classe média, né? Sim. Universitárias, Outro a gente contexto tinha totalmente. a gente criou laços muito fortes ali, né? De amizade mesmo, assim. Eu já vou aproveitar e perguntar para uma outra pergunta que fica muito nítido, né, no filme, seja do jeito que vocês perguntam as coisas para elas, do jeito que elas respondem, o jeito que vocês filmam, que se criou uma relação, né, entre vocês e elas. E eu queria saber qual que era essa relação, como que ela se criou, porque vindo de fora, vindo de um contexto totalmente diferente do delas, pode surgir algum tipo de desconfiança e etc. Eu acho que como vocês estavam abarcadas pelo CRAS, talvez isso tenha ajudado um pouco. Mas, enfim, comenta aí com a gente. Olha, eu acho que foram muitos fatores que facilitaram, assim, esse vínculo que a gente criou, né? Eu acho que um deles foi o CRAS, né? O outro, eu diria que pela presença da UFSC na Ocupa, porque foi de suma importância que a universidade estivesse ali para barrar
de ser deteriorado aquele prédio, né? Porque, enfim, tiveram várias questões que aconteceram ali, né? Mas eu acho que porque elas confiavam, assim, na UFSC mesmo, sabe? Na universidade. Então, viam a gente enquanto pessoas que não iam fofocar sobre sobre as questões delas, né? Que estavam ali por um objetivo, né? De ouvi-las, de construir artisticamente com elas, né? De auxiliar elas nesse processo da independência financeira, né? Porque isso foi um dos pontos principais, assim, do projeto, né? A geração de renda, né? E tanto que foi também o ponto que fez com que o projeto terminasse, né? Porque o projeto terminou. Acho que esse ano, assim. Terminou, mas está em vias de vir em outro sentido, né? Entendi. Tirando um pouco essa questão da renda que claro, era muito importante para elas, assim, né? Aquele dinheiro extra, né? Elas falam isso no documentário, né? Dinheiro para comprar um pão, um leite, né? Exato. Mas que isso fez com que elas fossem excluindo umas às outras, porque, bom, quem produzisse mais e vendesse mais, ganhava mais, né? Sim. Então, isso gerou muitos conflitos, assim, né? E a parte da psicologia, que era o que, digamos, que fazia muito sentido pra gente, né? Para além da geração de renda, né? Para não se tornar esse negócio assistencialista do tipo, não, estamos ajudando vocês, ó, sabe? A gente não queria que ficasse isso, né? Sim. Então, agora vai voltar, mas com outro foco, assim, né? Acho que um foco mais artístico mesmo, com outra produção. Aí eu não sei porque eu não tô mais inserida, né? Sim. É complicado porque essa parte da remuneração é quase que essencial, É vital. assim, é vital. Só que ao mesmo tempo transforma as relações num certo tipo de hierarquia, né? Nesse contexto. Então, mas qual que era a relação de vocês? Então, a gente, desses anos todos, né? Porque eu acho que eu e a Lara, a gente ficou eu acho que eu fiquei mais, eu acho que eu fiquei uns 3 anos lá. E a Lara, acho que ficou uns 2 anos e meio, assim. E é bastante tempo, né? E toda semana, né? Então a gente ia também fora dos horários para conversar com elas, a gente ia nas reuniões que tinha na cooperativa, né? Enfim, representando o projeto. Então a gente estava bastante inserida ali na comunidade, né? Principalmente por elas, né? A gente se tornou uma amizade mesmo, assim, né? De fato escutar, né? Conversar sobre outras coisas que não sempre aquela dor, né? Essa tristeza que tem da pobreza mesmo, sabe? Essa coisa, essa emoção, né? Da pobreza, assim, de tudo ser difícil e ser precário, né? Mas ainda assim elas davam um jeito. É incrível, sabe? Pra gente, assim, que, né, enquanto acadêmicas, classe média, né? Pra gente aquilo era outra realidade, né? Sim, com certeza. Não ter comida em casa num dia, né? Tinha dias que elas iam a gente sempre levava um lanche, né? Que elas iam lá só pra comer, né? Porque era o alimento do dia, né, delas, assim. Qual que é o limite, nesse caso, nesse projeto, de um trabalho de assistência social e psicologia? Eu acho que o limite está na escuta, sabe? Na escuta psi mesmo, assim, né? Porque ali a gente trabalhava com assistência social, né, do CRAS. Mas o nosso objetivo era de levar outra coisa, sabe? Que não aquilo, não, você precisa desse auxílio, né? Uma coisa muito mais... Que tenha escuta na assistência, sabe? É uma discussão bem importante, assim, que rola bastante nesses contextos, né? Que tenha escuta na assistência. O assistente social, ele escuta, né? Só que o psicólogo, ele escuta outra coisa, sabe? Talvez os objetivos são diferentes também, né? Objetivos finais. Entendi. E agora essa pergunta é uma pergunta que eu sou muito curiosa como cineasta para saber, que é como foi a experiência de fazer um documentário tendo essa bagagem da psicologia, um olhar de psicóloga? Olha...
Cara, particularmente foi muito, pra mim, assim, foi revelador, sabe? Porque quando eu escolhi psicologia, eu tava entre psicologia e cinema. Nossa! Eu queria, sempre quis, assim, sempre gostei de filmar. Mas é diferente, né? Tu vê que é um olhar diferente, porque somos psicólogas, né? Éramos estudantes de psicologia, mas agora somos psicólogas, né? Então o nosso olhar era mais na pessoa, sabe? No, como é que eu posso dizer? Na história, né? No que, por exemplo, a Ritinha, né? Que não gosta de ser chamada de Ritinha, a Rita Rosa. Ela amava ser fotografada. No documentário a gente colocou uns flashes assim dela, né? Da tatuagem. Então, ela é um ser muito especial. A gente conhecia aquela Rita, né? Foi muito incrível poder colocar aquela Rita na tela, né? Sim. Captar aquela Rita. Sim. Como que elas receberam o filme? Ai, foi bem emocionante, assim, né? Eu lembro, agora tá voltando na memória, né? A gente deixou tudo meio escuro pra fazer meio que um cinema, assim, né? E pra elas foi como um cinema, sabe? Como, tipo, ir ao cinema, essa experiência de ir ao cinema. E depois que a gente acendeu as luzes, estava todo mundo, assim, em silêncio, sabe? Sabe quando tu é muito impactada por um filme? Sim. Ai, eu tô cobrindo aqui. Quando tu é muito impactada por um filme que tu tem que ficar um tempo depois, assim, tipo, parada, absorvendo. Em silêncio. Em silêncio, tipo, sem se mexer. Foi isso que aconteceu com todas. E aí uma quebrou o silêncio, aí começou, porque tu tava falando aquilo lá, kkk, daí, tipo... Mas foi muito especial a gente, enquanto psicólogas, poder captar elas, sabe? Elas de forma crua. E não, tipo, escrever sobre elas, de acordo com o que a gente, na psicologia, entende, né? Mas captar elas e levar elas para as outras pessoas da psicologia verem, sabe? Total. Eu acho que vocês trabalharam muito bem na parte de deixar realmente elas serem o mais próximo delas que elas podiam ser na frente de uma câmera, porque a gente sabe que colocar uma câmera na frente de alguém já era, você nunca vai ser a mesma pessoa. Mas elas pareciam que estavam totalmente abertas e não estavam nem ligando para a câmera. Então, ficou bem bonito. Talvez esse peso da câmera seja diferente para elas, né? Não sei elaborar. Talvez. Coisa para se pensar, né? E eu ia perguntar também sobre a Cataúcha, que eu esqueci o nome. A Bárbara. A Bárbara, que é cega. E ela chegou a ouvir o documentário? Então, a Bárbara, na época, ela estava começando a perder a visão. Ela já era cega de um olho e ela tinha, acho que, sei lá, 20% nesse. Então, um pouquinho ela conseguiu ver. Entendi. Nem que seja assim, borrado, né? Eu não sei como é que ela vê, né? Só ela sabe. Mas ela viu, ela ouviu, né? Viu e ouviu. Bom, a gente percebe que em tela a gente vê só mulheres, né? E a gente também sabe que atrás dessa câmera também só tinha mulheres. Então a pergunta é, mulheres fazendo filmes sobre mulheres, qual é a importância? Da maior importância. Na verdade, tem uma participação do Vitor, né? Que é o filho da... É verdade, tem uma participação importantíssima. Da Rita. Verdade. Mas sim, né? Olha, é político, né? Acho que é político. E o grupo em si, ele só tinha mulheres, né? Às vezes apareciam alguns homens, assim, pra espairecer. Mas as mulheres fixas, né, que iam sempre, eram aquelas, né? E na parte da psicologia, daí tinha um homem, que era o André, né? Que foi um dos idealizadores do projeto. E mais importante de ser mulheres filmando mulheres, né? Escrevendo sobre mulheres, falando sobre mulheres. Mulheres com esse contexto, sendo vistas. Essas mulheres serem o foco, acho que isso é político. E criar imagens sobre essas mulheres para que elas se vejam, para que outras mulheres se identifiquem também. A gente se transforma toda vez que a gente passa por um processo artístico. E até agora a gente estava falando sobre como esse projeto mudou a vida delas, mas eu queria saber como mudou
a sua vida, como mudou você pessoalmente e profissionalmente? Olha, esse projeto foi incrível, né? Acho que me trouxe muito, assim, pra prática mesmo do que eu estudo, sabe? Eu estava falando antes, né? No começo eu falei que na minha jornada na psicologia eu sempre fui tendenciosa à psicologia social, desde o meu primeiro projeto de pesquisa, né? Eu estudei o RAP no primeiro projeto de pesquisa. E estar na prática ali e fazer de outra forma, porque essas mulheres elas não vão chegar no meu consultório, sabe? Muitas vezes elas não conseguem chegar nem no CREAS, nem no CRAS, Sim. sabe? Então, foi um contato diferente, né? Claro, não foi o primeiro contato, né, que eu tive, mas é diferente estar atuando ali, sabe? E é algo coisas que eu aprendi com elas, né, que não só da parte psi, mas da vida mesmo, assim, né, de perrengues que elas passaram na maternidade, né, eu sou mãe, né, e várias coisas, assim, que não era só pelo olhar psi, que era um olhar mais Vida. de vida, né, de almas humanas, Sim. né. Sim. Então, eu não sei se eu consigo dimensionar o quanto foi importante pra mim, mas de fato me construiu, assim, como pessoa, como profissional hoje, sabe? Minha escuta para essas situações de negligência, de pobreza, sabe? De violência doméstica, né? Porque, enfim, era uma coisa ali muito comum. Muda, sabe? O olhar e a escuta, sabe? Calibrar a escuta. Então, acho que não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa me modificou muito, assim. Quero te agradecer demais por ter vindo aqui hoje falar com a gente. Te agradecer demais por ter feito esse trabalho tão lindo junto com a Larissa, que me emociona desde a primeira vez que eu vi. E te convidar para voltar aqui sempre que você quiser e te passar a palavra também, caso você queira comentar algo. Não, eu gostaria de agradecer também pelo convite e também não só por mim, né, e pela Lari, que somos as diretoras, mas pelas mulheres, né, por dar essa visibilidade para elas, por levar elas para outros lugares, né, que eu acho que é isso, né, e é só agradecer mesmo e convidar para participar de outros projetos juntos, né. Com certeza. Acho que dá certo. Com certeza. E a TV tá aí para isso, né? A gente tem que falar sobre as coisas que precisam ser faladas. Então tá, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o UFSC Entrevista. Acompanhe as redes sociais da TV UFSC e até a próxima. Tchau, tchau.